Hoje eu vou contar pra vocês de onde foi que surgiu essa ideia de abrir uma editora de quadrinhos, como fundei uma editora de quadrinhos. Eu sou Nathan Matos, editor do Literatura BR, esse portal que tá na internet aí há quase 18 anos. E velho, assim, essa vontade de publicar quadrinhos já faz um tempo, já faz mais ou menos uns 4 ou 5 anos. Eu sou editor há 9 anos, a primeira editora que eu fundei foi aqui em Fortaleza, no Ceará, com 2 amigos, a Substância, com S ali no final, de ânsia, com o Thales Asgon e o Mário de Souza Pontes. 3, 4 anos depois eu fundei a segunda editora, a Moinhos, com a minha esposa, a Camila Araújo. E agora, 9 anos enquanto editor, fundei a minha primeira editora de quadrinhos, não que eu queira abrir uma segunda, não, mas a Mob Dick Editora está aí, esse é o nome dela, parece nome de banda, com 2 nomes assim, Mob Dick. No Instagram e no Twitter a gente já está por lá, você já consegue também fazer parte da nossa newsletter, assinar lá e receber os e-mails com as informações. E assim, essa vontade surgiu há mais ou menos uns 5 anos, um pouco depois que eu abri a Moinhos, onde a gente publica romance, crônica, conto, poesia, livros acadêmicos. E eu tinha vontade de publicar alguns quadrinhos assim que eu achava fantásticos, que eu já conhecia e não tinha ainda aqui publicado no Brasil. Porque os quadrinhos aqui no Brasil, há um bom tempo, era mais focado nessa coisa de super-heróis. Só que surgiram algumas editoras de 5 anos pra cá que, velho, assim, mudaram totalmente o mercado editorial, Pipoca Nanquim, Comic Zone, para citar 2 nomes assim. E nisso fez com que algumas editoras acabassem também mudando um pouco o seu catálogo. Evidentemente a gente já tinha uma Veneta, por exemplo, que já publicava alguns títulos um pouco fora da curva e de excelentíssima qualidade. E eu fui acompanhando esse crescimento, digamos assim, do mercado, essas novas editoras. Existem outras tantas editoras que foram criadas nesses últimos 5 anos e muitas delas com a ajuda do próprio Catarse, que é uma plataforma que contribui para que as pessoas se unam em torno de um projeto, E os leitores e as leitoras de quadrinhos são muito fortes nisso. Quando eles gostam de um projeto, eles acabam apoiando com muita força. Então fui vendo tudo isso e entendendo, percebendo que talvez esse fosse um caminho possível. Só que lá atrás eu tentei publicar quadrinhos na Moinhos. E de maneira sozinha, porque não achava que ninguém queria entrar nessa comigo. E o que acontece? Acabei perdendo alguns títulos para outras editoras, elas sendo editoras de literatura e outras de quadrinhos, Depois eu faço um vídeo de como não chorar quando se perde um título que se quer muito. E fui aumentando ainda mais essa minha vontade de publicar. Só que com essa problemática econômica no Brasil e política, onde a nossa moeda é totalmente desvalorizada, foi prejudicando para comprar tanto os direitos como para produzir o quadrinho, porque às vezes você quer produzir um quadrinho colorido e produzir quadrinho colorido é caro pra caralho, tá ligado? E, enfim, tem que ser muito bom, a impressão tem que ser de excelente qualidade, o acabamento também. De lá pra cá, eu acabei conversando um dia com o Gustavo Abreu sobre isso, e ele disse, pô, Nathan, eu tenho uma vontade gigantesca de publicar quadrinhos, que o Gustavo também é editor. E nessa conversa a gente foi começando a namorar essa ideia, e passou 1 ano, passou 2, e a gente foi entender um pouco mais do mercado, foi conversar com algumas pessoas, fez alguns cursos, tive aula e tudo mais, porque a gente nunca sabe de tudo, Acho que a gente sempre tem que ter isso na cabeça. Não é porque você é editor que você sabe de tudo, não, pelo contrário. Cada gênero, cada livro é uma possibilidade nova, é um aprendizado novo. Por incrível que pareça, eu já editei mais de 200 títulos e todo livro ele me ensina alguma coisa. Mas aí, entrei no mercado dos quadrinhos, fui me apaixonando e nesse último ano, eu e o Gustavo, a gente disse assim, velho, vamos botar essa ideia pra frente, vamos atrás de gente que cole com a gente e vamos junto. E aí a gente foi e convidou a Laura Brand, que é do Nostalgia Cinza, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que ela fez sobre a fundação da Mob Dick também, a partir do ponto de vista dela. E, além da Laura, a gente também convidou o Henderson e o Marcelo e nos unimos, os 5, em torno da fundação da Mob Dick, que é essa editora aí que nasceu agora há pouco tempo e já está com o primeiro projeto lá no Catarse, desse quadrinho aqui, que é o Book Tour do Andy Watson, esse inglês de um humor assim ácido e, enfim, um pouco britânico, um pouco kafkiano também. A gente espera que vocês gostem bastante. O link do projeto está aqui na descrição, a gente já está batendo 50% aí no final, antes de terminar a primeira semana. E foi assim que surgiu, sabe? Assim, eu já gostava muito de quadrinhos, o meu irmão, há mais ou menos 5 anos, começou a me enviar vídeos lá atrás sobre quadrinhos, o pessoal falando de quadrinhos, e eu fui voltando a me apaixonar por isso, voltei a adquirir quadrinhos, o que é um problema, porque são muitos todo mês e você sempre quer praticamente todos, porque tem sido produzido quadrinhos com excelentíssima qualidade, Eu acho que a Pipoca Nanquim e Comic Zone, por exemplo, mudaram um pouco o cenário nesses últimos anos
aqui no Brasil e fez com que outras editoras, outras pessoas colocassem esse sonho de fundar uma editora de quadrinhos para frente, né? Tanto é que ano passado, eu acho que uma das coisas que eu mais ouvi falar foi as pessoas, mais um editor de quadrinhos, mais um editor de quadrinhos. Mas isso é bom, isso contribui para a bibliodiversidade, saca? A gente tem outros temas, tem outras perspectivas, a gente sai um pouco dessa zona de conforto em que o público em si já está um pouco acostumado. Mas é isso, a vontade foi essa, foi assim que fundei e venho aprendendo, né, porque existem algumas diferenças na produção, por mais que a gente saiba como funciona a produção de um livro, de um quadrinho, existem algumas diferenças. Por exemplo, no livro comum a gente tem tradução, no quadrinho também, mas no quadrinho a gente tem letreiramento, que no livro comum a gente não tem. A diagramação pode ser um pouco diferente quando são duas pessoas fazendo uma pessoa faz o letreiramento, outra pessoa faz o projeto gráfico e a diagramação. Tem que pensar na capa, a capa também já é algo um pouco parecido com o livro comum, mas só que tem que ter um cuidado, que ele tem que ter um apelo, que o público goste. Não que no livro comum não, mas o público do quadrinho é um público que às vezes pode ser um pouco mais conservador, que mantém a capa tradicional, então se você muda tem que ser uma capa excepcional para chamar a atenção. Você tem que pensar um pouco mais no projeto gráfico do quadrinho e é muito bom, é muito divertido, porque a gente se envolve ainda mais com tudo no entorno do quadrinho. Não que isso também não aconteça no livro comum, mas eu acho que talvez eu esteja falando isso porque o quadrinho no último ano tem sido aquela força, aquela energia que tem me movido bastante, sabe? É o meu energético, né? Eu tenho gostado muito de pesquisar, né? Quando a gente estava há um ano mais ou menos, que a gente bateu o martelo, vamos, e a gente começou a fundar a editora e tudo, pensar na logo e tudo mais, eu comecei a pesquisar, que nossa, eu adoro pesquisar, amo pesquisar, e pesquisar quadrinho então é uma maravilha. E o pessoal comprou a minha ideia quando eu disse, olha, o Book Tour é um quadrinho que ele sai um pouco desse lugar comum, já temos algumas obras mais ou menos que podem dialogar com ela aí no mercado. Não sei se é todo mundo que vai gostar, porque o humor dele é um humor assim que você tem que estar muito atento, então assim, eu acho que quem lê vai gostar. Mas quem vê assim um pouco por cima, não sei se eu queira. Sabe por quê? Porque é um humor inteligente, é um humor que você precisa de um contexto para poder entender, para você poder rir. E é um quadrinho que não vai te dar gargalhadas, mas vai deixar você feliz de ter lido ele ao final. Mas para que ele possa acontecer, você tem que ir lá no Catarse e apoiar a gente. A gente escolheu começar pelo Catarse, pelo cenário brasileiro também. A gente não quer ficar lá no Catarse o tempo todo, a gente vai começar no Catarse, provavelmente os 3 primeiros projetos, mas depois a gente vai fazer uma alternação. Vai ter Catarse, vai ter quadrinho que a gente vai publicar diretamente sem apoio do Catarse, e um pouco depois a gente quer deixar o Catarse para projetos especiais, magnânimos. A gente já tem a gente já tem os 3 primeiros fechados, o 4º a gente já está fechando e aí vai ser um projeto assim que acontecerá ano que vem, provavelmente, e ele vai demandar uma força muito grande, por isso que a gente quer publicar esses 3 primeiros, ver se a gente consegue ampliar o nosso público, fazer com que as pessoas conheçam a Moby Dick, que se apaixonem pela Moby Dick, como nós temos nos apaixonados, porque não é porque a gente já está no mercado do livro, todos nós 5 estamos no mercado do livro, né? Dos 5, 4 são editores, um é escritor, mas você começar um novo projeto assim, um novo empreendimento, que é uma coisa que você já tem vontade há anos, é uma coisa que deixa você muito feliz. E tudo que está sendo feito, pelo menos até agora, nesse último mês que a gente acordou para o mundo, as pessoas têm recebido de maneira muito positiva, as pessoas têm apoiado e o mercado também tem nos abraçado, o público que já compra quadrinhos há bastante tempo está nos abraçando e a gente espera que tudo isso reverbere muito bem nesse ano de 2022 e que a Moby Dick tenha vida longa, tá bom? Então é isso. E, só a última coisa, o Moby Dick nasceu da ideia de unir um pouco a literatura com os quadrinhos, né? E aí nos quadrinhos a gente tem algumas versões da Moby Dick, mas a gente pensou nela porque a gente, particularmente eu e o Gustavo, a gente gosta muito da Moby Dick do Chabuté e também, né, eu gosto muito da Moby Dick do Melville. Li há bastante tempo, mas é um quadrinho que é uma grande obra da literatura ocidental e aí a gente pensou que alguma coisa que unisse de certa maneira a literatura e os quadrinhos reverberasse na Moby Dick. E o Book Tour também é um pouco disso, porque é a história de um autor que não é tão conhecido, que vai fazer os lançamentos do seu novo livro numa cidade. Acaba sendo uma tragédia esses lançamentos, não dá ninguém. E algumas outras coisas vão acontecendo que ele não espera, que vira a vida dele de cabeça para baixo. E enfim, quadrinhos de literatura vão andando aí
de mãos unidas nesse começo da Moby Dick, tá bom? Então é isso, se você chegou até aqui, curte esse vídeo, compartilha ele, envia para outras pessoas, apoia o Literatura BR lá no Catarse recorrente que a gente tem para manter tudo isso funcionando, o link também está aqui na descrição. Se inscreve no canal e ativa o sininho, é muita coisa, mas tudo isso você ajuda a manter esse canal funcionando. Beleza? Um abraço e até a próxima!